vive com uma população totalmente invisível, tu vive com uma quantidade dentro desse processo de adolescentes que tem dificuldade de relações. Por exemplo, Morro da Cruz, deixa eu só concluir o pensamento. Morro da Cruz aqui. Tu tem adolescentes de 12, de 9, de 8, crianças, que nunca foram ao centro, nessa faixa etária. E aí, então, ele tem uma série de problemas, de dificuldade. E aí, quando ele está na sua realidade, ele cria um código, ele cria uma linguagem, ele cria um valor, ele cria uma cultura, ele cria um jeito de andar, de se manifestar. Então, quando tu vai trabalhar o processo de levá-lo a essa perspectiva, eu acho que tanto vocês como nós, que queremos pegar o fundão do poço, aí muitas vezes tem que dizer, olha, como é que tu tem de botar? Começa pelos hábitos. Cabelo, não machucar chiclete, roupa. Então tu tem de fazer todo um trabalho. Eu acho que aqui vem a questão, e eu queria levantar, acho que o fórum, quando ele trata dessa questão, e acho que a importância do fórum amanhã é exatamente trabalhar como é que nós podemos ser parceiros e parceiras para gerar as oportunidades, para não perder a possibilidade desse adolescente ser inserido dentro do processo. E aí tem de ter de todos os lados, do nosso lado como entidade, essa preocupação, do lado empresarial, essa preocupação. Porque o que a gente quer formar? Esse menino, essa menina, para ser inserido futuramente no mercado de trabalho. E a questão dos valores do trabalho, o peso que se dá ao trabalho, a questão da pedagogia do trabalho, da laborterapia e por aí vai, né? De você valorizar desde o início, né? Aí tu tem que fazer um processo de produção, essa cultura do trabalho. Mas aí é o seguinte, o senhor que vive nessa comunidade, hoje a gente vive num mundo globalizado, né? Então, o seguinte, e a questão do consumo, do hiperconsumo, acima de tudo, né? Não do consumo. O consumo é saudável, né? É a oferta de produtos à disposição. Agora, o hiperconsumo, o consumo exagerado e por aí vai, é o seguinte. Aí o salário, Padre Wilson Grou, oferecido, é do valor do tênis que o cara da Beira-Mar está usando. Que o rapaz da mesma idade que ele conhece... Mas eu não massificaria tanto só sobre isso. Para mim é uma questão de pano de fundo, questão cultural, questão de linguagem, questão da onde que está contextualizado esse adolescente e até da como é que a gente vai tirá-lo dali para uma perspectiva. Mas a importância que o trabalho tem na vida das pessoas. Exato. Meu avô era encanador. Meu avô com 14 anos foi ser aprendiz, isso há 80 anos atrás, aprendiz de um senhor aqui em Florianópolis e trabalhou dos 14 aos 18 de graça, pela comida com esse cidadão para aprender um ofício. Exato. Por quê? Porque naquela época se tinha a percepção de que se você não tivesse um ofício, você morria de fome. Né? Então, e entra aquelas questões que foram colocadas. Agora, o que eu queria ponderar para o grupo é o seguinte, eu acho que nós combinamos que nós temos que inserir essas pessoas. Né? Nós não podemos viver numa sociedade onde a gente não faz a inserção das pessoas. O que eu discuto é a forma. Quando o governo cria cotas para a inserção do aprendiz, o que ele faz? Ele joga o peso em toda a comunidade empresarial organizada e formal de contratar todos esses. Então, se você tem uma empresa informal do lado da sua, aquela empresa informal está fora da estatística e não tem a menor obrigação de contratar. Então, se a gente diz no Brasil que 50% do emprego é formal e 50% é informal, o 50% formal é que tem que cumprir a cota, sob pena de fiscalização, etc, etc. Então, acho que o formato da inserção é que precisa ser discutido. Exatamente. Essas questões... Incentivos e não a obrigatoriedade. Eu acho que é isso que falta por parte dos nossos governos, porque a partir do momento, como se falou em reduzir de 8% para 2% o fundo de garantia, poderia ser reduzido o INSS, poderia ser uma outra forma de contrato, como é o contrato do estagiário. O estagiário você ajusta um valor que não necessariamente o salário mínimo, pode ajustar um valor menor até, um valor maior. Quer dizer, e o menor aprendiz não, ou o aprendiz não, ele já tem um valor fixo, um valor mínimo fixado que vem de encontro a questões da CLT que provocam essa questão de isonomia salarial, a questão de tempo de serviço, a questão de contrato a termo, de contrato por prazo indeterminado. Tudo isso cria uma série de dificuldades para as empresas e que elas relutam. Você veja que a cota é de 5% a 15%,
No entanto, dificilmente se vai encontrar uma empresa com 6%, com 7%. Ela está nos 5%, porque foi uma obrigação, é uma intimação, é uma notificação dos órgãos públicos para que ele cumpra aquela cota mínima. Ela está fazendo aquilo para não ser multado. Exatamente, ele está cumprindo uma obrigação. Se ele tivesse, em contrapartida, um estímulo para isso, talvez fizesse aquilo que eu falei, fizesse do limão a sua limonada, né? Porque aí colocaria mais e mais de 15%, buscaria, porque qual a empresa que não tem interesse em buscar e preparar o seu próprio profissional, moldá-lo aos seus costumes, à sua forma de conduzir. Todos gostariam que fosse assim, mas não de forma impositiva, colocando dentro das empresas pessoas que sequer se conhece a procedência das pessoas, que tipo de atitude a empresa, pelo seu RH, tem que ter com essas pessoas para que elas realmente se venham a se adequar ao meio de trabalho, a fazer parte de um grupo de trabalho de forma harmoniosa. Né? Por isso que eu digo, né, que se você vai fazer o programa de aprendizagem, faça bem feito. Né? Eu costumo dizer que custa a mesma coisa para fazer mal feito e bem feito. Então, se você vai fazer o programa, contrata uma entidade como o CIE, como o SENAC ou como uma outra, escolha bem o jovem que você vai contratar, faça uma boa seleção e faça do limão a limonada. Porque não tem jeito, porque a empresa que está lá está estabelecida, tem CNPJ, paga imposto, ela vai ter que fazer, não tem saída. Então, faça bem feito. Você havia pedido a palavra também? Eu dizia que a gente não tem, né? Eu não tenho, Fábio também não, aí autonomia para falar pelo governo, né? Mas assim, o fórum amanhã, que está sendo chamado pelo governo federal e nós somos entidades apoiadoras para a realização do fórum, será, né? Amanhã é um lançamento, mas é um fórum permanente. E a ideia é que todos nós, né, que essas ideias, que as dificuldades para a implementação da legislação sejam discutidas. Né? E eu falava aqui no intervalo, vamos estar todos, né, sempre dentro de um mesmo espaço, então o problema não vai estar do lado de fora, vai estar ali. Então são os empresários, são os aprendizes, são os jovens que hoje não são aprendizes, são entidades formadoras, é o Sistema S. Então, nós estamos muito esperançosos, né, que a partir do fórum, que seja um marco de discussão e de ampliação, de fato, dessas vagas. Porque a gente vai junto encontrar alternativas. Né? Então, a lei é fria, né, no sentido que... O papel aceita tudo. Né? Mas a prática dela, né, acho que vai criar vida a partir dessas nossas discussões e da nossa vivência com o programa. E aí só um outro ponto, né, quando o senhor falava da questão, né, que às vezes o jovem, e tu falavas também, né, Renato, que às vezes tem um incentivo ou prefere ficar em casa. Amanhã, um dos depoimentos que a gente vai ter de um adolescente, ele vai falar exatamente isso. Ele teve a oportunidade de acessar o programa de aprendizagem através de um programa assim, que a empresa não tinha condições de ter as atividades práticas. Ele receberia e faria a atividade teórica numa determinada empresa. E ele não quis essa oportunidade. Ele é de uma comunidade extremamente empobrecida, que é o José Nitro. Nós realizamos alguns trabalhos ano passado lá. Dos 20 jovens, ele é um deles, todos estão trabalhando, e esse jovem negou até a mãe ligou, fala com ele, né? Porque como que ele vai negar? Porque precisa do recurso. E 2 meses depois, hoje ele está trabalhando numa grande empresa aqui da Grande Florianópolis, feliz da vida, com possibilidade de desenvolvimento. Hoje eu liguei para a gerente de RH, pedindo liberação para ele lá contar um pouquinho dessa história, ela foi extremamente receptiva, e amanhã a gente vai ter esse depoimento e vários outros. Então, é claro, assim, né? Não é tudo um conto de fadas, mas a gente está aqui também desse lado para contar as coisas boas que acontecem no programa. E aí, Renato, dentro desse processo, acho que o papel do Fórum Permanente é desencadear uma cultura de cumplicidade dentro desse processo, porque tem que desencadear para onde? Escola de qualidade. Tem que desencadear para onde? Para que o município, se tu olha hoje nos nossos municípios, quais são os percentuais nas políticas públicas que os municípios têm de formação para geração de trabalho e renda? Então,